Nós vamos fazer uma apresentação em relação à técnica direta para bloqueio do nervo alveolar inferior, denominada técnica pterygomandibular. Para a gente começar a nossa apresentação, é bom fazermos uma pequena revisão da anatomia do nervo alveolar inferior, do seu trajeto e suas respectivas áreas de inervação. Então, o nervo alveolar inferior, ele é um ramo do mandibular, do trigêmeo, um nervo sensitivo que penetra no forame e canal da mandíbula, aqui uma vista interna da mandíbula, ele penetra esse forame. Dentro do canal mandibular, ele percorre um trajeto em direção anterior, inervando todos os dentes deste hemiarco. Quando ele se encontra na região de pré-molares inferiores, ele se divide emitindo um ramo mentoniano que vai inervar a pele do mento, gengiva e mucosa vestibular desta região. E o seu ramo, que continua no interior do canal mandibular, inervando os pré-molares e canino e incisivos, se chama nervo incisivo. O nervo incisivo pode, eventualmente, cruzar a linha média e ajudar na inervação do incisivo contralateral, muitas vezes exigindo complementação da técnica para se anestesiar essa região por este motivo. As respectivas áreas que este nervo inerva e que ficam anestesiadas quando esse bloqueio é realizado. Então, todos os dentes do hemiarco, mais gengiva e mucosa vestibular da região de incisivos, canino e pré-molares. E a região de tecido mole de inervação do nervo mentoniano é o lábio inferior e a região de pele do mento, do lado onde foi realizado o bloqueio. É muito importante ressaltar, quando a gente realiza essa técnica, que a quantidade de anestésico a ser administrada tem uma influência direta no seu resultado. Recomenda-se que seja injetado pelo menos um tubete inteiro, todo na região desse nervo, porque anatomicamente, a gente lembrando um pouquinho da fisiologia do impulso nervoso, eu tenho que ter uma quantidade de anestésico suficiente para bloquear 4 a 5 nódulos de Ranvier. Porque o impulso, nós temos que lembrar que o impulso pode ser saltatório. Então, se eu tiver uma quantidade de anestésico pequena que não bloqueia pelo menos 4 a 5 nódulos de Ranvier, este impulso é saltatório porque ele é muito rápido. A velocidade deste impulso nervoso é rápida, então ele pode ser saltatório. Desse nódulo de Ranvier, ele pode pular para outro nódulo à distância, longe da área que o meu anestésico está depositado, contribuindo então para que o impulso nervoso passe e o paciente tenha sensibilidade da região quando se está instrumentando, Então, a quantidade de anestésico deve ser suficiente para embeber de 3 a 4 nódulos de Ranvier para impedir que esse impulso saltatório pegue a região que eu bloqueei inadequadamente. Outra característica anatômica interessante é a proximidade do nervo alveolar inferior com o nervo lingual. Então, na maioria das vezes, quando eu realizo essa técnica pela quantidade de anestésico que eu devo injetar na região, lembrando que o anestésico ele se difunde pelos tecidos moles, então ele acaba atingindo fibras do nervo lingual também. Desta forma, além de todos os dentes do hemiarco, região de gengiva e mucosa vestibular, de pré-molar até incisivo, eu acabo bloqueando ou anestesiando a gengiva e mucosa alveolar do lado lingual do hemiarco correspondente e mais os 2 terços anteriores da língua, sendo uma
sensibilidade geral desta região. Então, para a gente fazer a técnica propriamente dita, eu tenho que observar alguns pontos de referência importantes que vão me direcionar para realizar um bloqueio adequado. O primeiro ponto de referência é o bordo anterior do ramo mandibular, que eu não consigo visualizá-lo. Eu tenho que fazer palpação para que eu consiga perceber onde é que ele está localizado. O segundo ponto importante é a RAF ou prega pitérigo-mandibular. Essa saliência posterior, formada por um tendão fibroso, que se localiza da região do processo pterigóide do osso esfenoide até a região retromolar. Vai formar esse tendão. Em alguns pacientes ele é mais marcado, mais visível, mais saliente. Em outros pacientes ele não é tão marcado, mas ele sempre estará lá. O terceiro ponto anatômico de referência é o plano oclusal dos molares. Então eu vou ter que me basear no plano oclusal em relação à altura da punção da agulha, como nós veremos adiante. E o quarto ponto, ele vai me dar a direção onde a minha seringa tem que entrar para fazer a punção. Então ela vai ser localizada na região de comissura labial, pré-molares e molares, do lado oposto ao lado que eu vou fazer o meu bloqueio. Então, inicialmente, a gente vai palpar o bordo anterior do ramo da mandíbula com o dedo indicador. Ele vai ser localizado na região dos molares, com a unha girada para o lado de dentro, para a medial. Eu vou palpar e vou sentir o bordo anterior do ramo da mandíbula. Mantendo o meu dedo posicionado, eu vou visualizar agora a RAF pitérigo-mandibular, a prega pitérigo-mandibular. Depois eu vou imaginar uma linha que vai estar localizada 1 centímetro acima do plano oclusal dos molares, no mínimo 1 centímetro. Se for um pouquinho acima, não tem problema, né? Posso pegar o nervo mais acima de toda essa região, ao passo que se eu fizer muito abaixo, eu vou ter insucesso. Eu tenho que atingir, bloquear o nervo antes que ele entre no forame ou no canal da mandíbula. Então, no mínimo 1 centímetro acima do plano oclusal dos molares. E próximo à borda mais lateral da RAF pitérigo-mandibular, 1 centímetro acima do plano oclusal, a gente vai conseguir visualizar uma pequena depressão localizada entre a RAF e a mucosa da bochecha, a mucosa jugal. Nesta depressão é onde vai ser o ponto da punção da minha agulha, como a gente pode ver neste vídeo. Então, quando eu vou realizar a minha punção da agulha, eu tenho que lembrar essa anatomia da mandíbula. À medida que a mandíbula
se direciona para posterior, para a região dos côndilos, ela vai abrindo. Então ela tem na verdade o formato de um V. Quando eu vou posicionar a minha seringa, eu tenho que compensar esta abertura posterior para que eu consiga manter a minha agulha em contato direto com o osso, próximo ao forame alveolar, né? Então eu tenho aqui na região pterigo-mandibular a mandíbula e o músculo pterigóideo medial. Se eu não fizer uma inclinação adequada da minha seringa e da minha agulha, um afastamento em direção à comissura labial ou premolar do lado oposto, esta inclinação for pequena, eu vou manter a minha agulha em contato somente com o músculo e não em contato com o osso e consequentemente com o nervo que está entrando. A minha injeção não vai ter sucesso porque a maior parte do meu anestésico vai estar depositada no interior do músculo pterigóide medial. Ao passo que a minha punção deveria ser ao nível do forame mandibular. Então, se eu fizer esse tipo de inclinação, eu fatalmente terei insucesso no meu bloqueio. Então, uma inclinação adequada seria nesta direção: seringa e agulha apoiada em premolares ou até molares do lado oposto. Lembrando que essa abertura da mandíbula para posterior é variável, em algumas pessoas ela se abre mais um pouquinho, outras menos. Então eu tenho que estar levando a minha seringa em direção à comissura ou molar do lado oposto, até que eu consiga ter um contato ósseo com a minha agulha. A agulha deve tocar no osso para que eu tenha certeza que ela está na direção correta. Então nesta imagem a gente mostrando a importância de localizar a seringa sobre premolares ou até molares do lado oposto, compensando aquela abertura posterior da mandíbula. Lembrando sempre 1 centímetro acima do plano oclusal dos molares. Essa posição eu tenho então uma inclinação adequada da minha agulha em direção ao meu forame. E lembrar sempre todas as anestesias que a gente faz, né, principalmente os bloqueios de nervo que são realizados em nível de forames, eu tenho na verdade um plexo vascular nervoso. Eu não tenho só um nervo, eu tenho um nervo, artérias e veias, né, passando por esses forames. Então, sempre que eu fizer uma anestesia odontológica, eu tenho que observar o refluxo, utilizar seringas com mecanismo de refluxo para evitar a injeção acidental e intravascular, que pode causar problemas sistêmicos, às vezes graves, para o nosso paciente. A literatura mostra que cerca de 10 a 15% das anestesias odontológicas são feitas atingindo-se algum vaso sanguíneo. Então, se eu fizer o meu refluxo, a minha aspiração for positiva, voltou um pouquinho de sangue no interior do tubete, eu recuo a minha seringa e a minha agulha 1 a 2 milímetros. Isso é o suficiente para a agulha sair de dentro do vaso, faz o refluxo novamente para certificar disto e injeta o anestésico lentamente. Não há necessidade de se remover toda a seringa, toda a agulha e começar a técnica do zero novamente. O recuar de 1 a 2 milímetros normalmente é o suficiente. E a injeção deve ser lenta. Injetar o anestésico lentamente. Pode ser que se encontre na literatura, injetar 1 ml durante 1 minuto. Isso não é necessário que se cronometre no relógio, é até quase impossível, porque a velocidade acaba variando um pouquinho. Esse injetar lentamente quer dizer o mais lento que o cirurgião dentista conseguir injetar. Essa injeção lenta faz com que o anestésico seja absorvido mais lentamente também, aumentando a duração da minha anestesia e diminuindo os efeitos tóxicos do anestésico. E depois que eu fiz o meu bloqueio, eu tenho um período de espera para o meu anestésico fazer o efeito desejado, que é o chamado período de latência.
Então, como é um nervo mais grosso, mais espesso, como a gente já observou, precisa de uma quantidade maior de anestésico ao redor dele para bloquear todas as fibras, penetrar dentro da bainha de mielina, bloquear todas as fibras, de 4 a 5 nódulos de Ranvier. É normal que isso demore um pouquinho. Então, para mim obter o efeito anestésico, o período de latência dessa técnica pode variar um pouquinho, de 3 a 5 minutos. E quando eu penso no efeito vasoconstritor, para obter a hemostasia transcirúrgica, aí eu tenho que lembrar que os vasoconstritores do grupo ASM, eles atuam nos receptores alfa e nos receptores beta. Inicialmente nos receptores beta, causando uma vasodilatação. Posteriormente, ele se liga aos receptores alfa, causando a vasodilatação. Então, para que eu tenha uma vasoconstrição, o pico de vasoconstrição eficiente, esse período demora em torno de 7 minutos. Então, para anestesia, de 3 a 5 minutos. Para a vasoconstrição, 7 minutos é o período de espera. Então, como que a técnica é realizada? Lá do posto, e a punção da agulha é logo na depressãozinha à frente da prega. Notem que ela é feita mais alta, abre um pouquinho, o paciente com a boca bem aberta, e nós vamos aprofundar a agulha até sentir que ela tocou o osso. Observa do lado oposto, pode ser necessário forçar a comissura labial um pouquinho, para a agulha conseguir penetrar e dar esse contato ósseo. Aí nós vamos injetando lentamente e aprofundando a agulha. Ela vai cair no espaço vazio, ó, perdeu o contato ósseo, significa que ela está no espaço intermandibular. Sempre observar o refluxo, porque cerca de 10 a 15% das anestesias odontológicas atingem algum vaso sanguíneo, especialmente as por bloqueio de nervo que a gente faz próximos aos furames. Tem o plexo vasto nervoso, né? Tem vasos sanguíneos junto com isso. Observando o refluxo. E eu tenho muitas vezes insucesso na realização dessa técnica. Quais seriam as causas principais de insucesso? Primeiro deles, erro de técnica. Isso a gente consegue contornar observando esses pontos anatômicos e fazendo na altura correta. A quantidade ou o volume de anestésico insuficiente, como a gente demonstrou, né, um impulso saltatório, ele pode passar pelo nódulo que às vezes está bloqueado com pouco anestésico e o paciente tem a sensibilidade. Isso a gente consegue resolver com um volume suficiente de anestésico ao redor do nervo desejado de ser bloqueado, no caso o alveolar inferior. E outra causa comum de insucesso, que deixa muito dentista com dor de cabeça, são as chamadas inervações acessórias. O dentista faz a sua anestesia, a ptérigo-mandibular, técnica correta, quantidade de anestésico suficiente, correta. Às vezes ele acha que errou a técnica, injeta até mais do que deveria, mas na verdade o paciente pode apresentar essas inervações acessórias. É um nervo de outra região que pode eventualmente penetrar no osso, formar pequenos forames e acompanhar o trajeto do alveolar inferior, ajudando então a inervar esta área. A mais comum dessas inervações acessórias vem do nervo bucal, porque ele pode penetrar na mandíbula, na região vestibular dos molares. Então, sempre que eu fizer uma técnica ptérigo-mandibular e bloqueei o lábio inferior do paciente, os 2 terços anteriores da língua, e ele permanece com sensibilidade à instrumentação nesses dentes,
a complementação deve ser feita na região vestibular dos molares. Então, eu posso ter esse tipo de inervação acessória que se formou lá na embriologia, né? Um nervo de uma região emite fibras para outra região que teoricamente ele não teria nada a ver com essa inervação. Aqui a gente consegue ver uma imagem de uma inervação acessória. Lemos muito disso na literatura, mas se tem poucas imagens em relação a isso. Essa é uma imagem privilegiada. Esse outro paciente também, ele tem 2 nervinhos aqui, né, na região vestibular, acessórias, que contribuem para a inervação desses dentes e que podem levar a um insucesso da minha técnica anestésica. Insucesso em termos de sensibilidade. Então a complementação se faz anestesiando-se a região vestibular. Outra inervação acessória que pode ocorrer para essa região dos molares inferiores pode vir da alça cervical do pescoço. Então, quando eu fizer essa anestesia na vestibular dos molares, é aconselhável que eu aprofunde a agulha até próximo da borda inferior da mandíbula. Desta maneira, se ele tiver inervação acessória pelo nervo bucal ou pela alça cervical, eu consigo bloquear pela mesma técnica, complementando então a minha epitélio mandibular direta no alveolar inferior. Agradeço a atenção, espero que tenha contribuído e ajudado a tirar algumas dúvidas que vocês possam ter em relação a essa técnica.